Bem-vindo ao podcast Espiritualidade Católica. Eu sou Danilo Badaró e vamos continuar com a nossa meditação guiada pelo livro A Vida Espiritual de Benedict Bauer. Encerramos o primeiro capítulo e vamos começar o segundo capítulo chamado Para Deus. O plano de Deus, a nosso respeito, é que partilhemos da sua vida. A esse alto destino nós fomos chamados. Mas Deus vive por si mesmo. A finalidade da existência dele é ele mesmo. Não é como nós que temos uma finalidade de vida que está fora de nós, que é o próprio Deus. Em Deus se encerra toda a plenitude de bem e tudo quanto se pode desejar. E essa plenitude é tão grande que não pode ser completada nem aumentada por qualquer outro bem. Os seres que existem fora de Deus são apenas uma revelação e um reflexo, um transbordar da plenitude de bondade que Deus possui em si mesmo. E tudo quanto existe fica infinitamente abaixo dele. E todas as coisas, juntas ou separadas, são nada em relação a Deus. O bem infinito é esse bem único que ele vive e viverá sempre. Mas nós fomos chamados a partilhar de sua vida. Por isso, em última análise, temos de ser e de viver em todas as coisas para ele e totalmente para ele. Nós vivemos a vida divina em Jesus Cristo, a cabeça a qual pertencemos como membros vivos. Foi de Cristo que disse São Paulo: quanto a ele morrer pelo pecado, morreu uma só vez, mas quanto a viver, vive para Deus. A vida de Jesus Cristo, a vida terrena, é uma vida para Deus. E a nossa vida também é para Deus. Jesus dizia: não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Também disse: honro o meu Pai, e não busco a minha glória. E ainda, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Cristo vive para o Pai, e faz sempre tudo quanto é do seu agrado. Quando São Paulo quer resumir numa só frase o espírito e a vida do Filho de Deus feito homem, não encontra outra expressão mais exata e apropriada que essa que ele escreve aos Filipenses: feito obediente até a morte e morte de cruz. Cristo viveu para o Pai quando habitou aqui na terra e continua a viver dia e noite para o Pai nos silenciosos tabernáculos das nossas igrejas, para honrar o Pai segundo os desejos do Pai e as intenções do Pai. A vida de Jesus é uma doação ao Pai cheia de amor. E no sacrifício de todos os dias, nas missas, ele nos une como membros do seu corpo místico ao ato do seu oferecimento e do seu louvor ao Pai. Dessa maneira, Cristo quer multiplicar em nós a sua vida de oferecimento ao Pai. Porque a isso o impele a sua atitude de viver para Deus. É essa a razão de que nos tenha incorporado a si próprio pelo batismo. Nós recebemos dos nossos pais a vida natural, mas eles não podem evitar que, no mesmo momento em que nos dão a vida, recaia sobre nós o pecado original. Se o Senhor não nos elevasse à sua vida, andaríamos segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos apetites. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pela extrema caridade com que nos amou no batismo, convivificou-nos em Cristo. Essas são palavras de São Paulo aos Efésios. Pelo batismo, nós renunciamos ao demônio, ao pecado, ao mundo, com todos os seus prazeres e vaidades. Para tudo quanto é contra Deus, para tudo quanto nos afasta e nos arranca dele,
temos uma decidida atitude de renúncia. Perguntaram-nos no dia do nosso batismo: creis em Deus, Pai Todo-Poderoso? Creis em Deus Pai, Filho e Espírito Santo? E a resposta foi: creio. Ao confessar a Deus, coloco-me do lado de Deus, vivo para Ele. Com todo o meu ser, com todas as minhas potências e com todo o meu querer, eu me consagro, eu me entrego ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Fomos então batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a partir desse instante já não nos pertencemos a nós mesmos. E também não pertencemos a qualquer outra criatura, seja qual for o nome que tiver, homem ou coisa, ciência ou arte, trabalho ou prazer, dinheiro ou saúde, não pertencemos a nada disso. Pertencemos a Deus, em Jesus Cristo, e vivemos com Jesus Cristo para Deus o Pai. Esse é o sentido do batismo. Fomos batizados para participar no sacrifício da missa, que é o centro e a plenitude de toda a vida cristã. Notem bem, fomos batizados para isso, participar no sacrifício da missa. No ofertório do pão e do vinho, colocamos sobre o altar, por meio do sacerdote, o nosso coração, o nosso eu, os nossos desejos e inclinações, tudo quanto somos, temos e podemos, o nosso prazer e o nosso sofrer. Queremos nos tornar uma oferenda a Deus, em união com o Senhor Jesus, que se oferece a si mesmo, com o mesmo Espírito e a mesma aspiração que Ele tem. Nesse momento do ofertório, nós cortamos, rompemos com tudo aquilo que não é Deus e com tudo aquilo que não é para Deus. E além disso, renunciamos ao amor próprio, desordenado, e a qualquer entrega desordenada às criaturas. Quando a gente fala de criaturas, estamos falando também de outros seres humanos. Só então, quando rompemos com tudo aquilo que não é para Deus, é que estamos prontos para ser oferenda com Cristo. E na consagração do pão e do vinho, nos oferecemos e nos tornamos com Cristo uma hóstia pura, hóstia santa, hóstia imaculada em Deus, oferecidos a Deus com Cristo e com Cristo, dedicados e consagrados a Ele. O dia que começa com essa participação no sacrifício da missa é um dia santo para o Senhor. Pertence-lhe completo e indiviso. A Ele pertencem os nossos pensamentos e todo o nosso amor. A Ele pertencem os nossos trabalhos, nossos cansaços, todos os momentos do dia. Através dessa união com Cristo, somos como que consagrados com Ele e vivemos como Ele hoje para o Pai. Pela comunhão que recebemos, o próprio Senhor vem até a nossa alma. Como Ele disse, eu vivo e vós vivereis. Evangelho segundo São João. A torrente da vida de Cristo, santa e plenamente divina, é infundida por Ele na nossa alma, com uma plenitude abundante. Disse Ele, assim como eu vivo pelo Pai, assim o que comer a minha carne, esse também viverá por mim. Jesus Cristo atrai as almas a esse amor com que Ele, como Filho, ama o Pai. Ele reveste as almas da sua alma inflamada por amor, para que nele, com Ele, por Ele, nossas almas também amem o Pai e vivam para o Pai. E da mesma maneira, Ele nos ensina e nos impele a rezar como Ele ao Pai, a louvar ao Pai, a nos oferecermos ao Pai. Em certo sentido, assumimos o estilo e os sentimentos de Jesus Cristo. E nessa altura também pode-se dizer de nós: quanto a viver, vive para Deus, no Espírito e com a força de Cristo.
É então o caso de sermos para Deus sempre e em todas as coisas. Deus vive em tudo para si mesmo e nós precisamos viver em tudo para Deus.